Boa noite, estamos de volta com o programa Encontro com a Imprensa aqui na nossa TVBE. Hoje teremos 2 convidados, 3 blocos e 2 assuntos distintos. No primeiro deles, nós vamos falar, nós 3, eu e meus 2 convidados, vamos falar sobre um país que eu tenho certeza 90% dos joinvilenses não tem a mínima ideia do que se passa. Não se tem a mínima ideia do progresso, da tecnologia, do bem-estar que a população está vivendo, pelo menos mais da metade da população, ou a metade, sei lá, que é a China. A China, que é o grande parceiro comercial do Brasil e, sobretudo, de Santa Catarina. A China compra, vende. A China é uma potência. E eu tive o privilégio de conhecer a China. Fiquei lá 9 dias, nas 3 principais cidades. E desde então eu venho me atualizando, venho me reciclando, sobretudo no YouTube, sobre esse país fabuloso. É um país de um regime comunista, de um partido único, Partido Comunista Chinês, mas que tem uma economia liberal. As empresas lá são de proprietários, são de capitalistas dentro de um regime comunista. E eu cito aqui um dos maiores grupos que tem, que são essas empresas que vendem através da internet. E logo, logo, teremos aqui no Brasil uma fábrica de carros elétricos chinesa, de um empresário, de um empreendedor chinês que começou com uma fábrica pequena produzindo pilhas para pequenos equipamentos eletrônicos e que depois evoluiu para fabricar pilhas para carros elétricos e, por fim, fabricando carros elétricos. Tem uma fábrica aqui no Brasil que vai ser inaugurada provavelmente no ano que vem. Esta é a China. E eu convidei para falar sobre esse assunto o Cláudio Meyer, que é diretor de operações de uma empresa aqui de Joinville que trabalha diretamente com a China e que já esteve nos últimos tempos 2 vezes lá na China, cada uma delas durante um mês. Rafael, muito obrigado por aceitar o convite e falar sobre esse assunto que certamente vai despertar curiosidade de todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite e vamos falar da China. E também está aqui comigo o professor Westrup. Eu conheço a sua família há muito tempo, eu conheço também desde a eleição passada, quando ele foi candidato a vereador. É um jovem professor universitário e que é professor de comércio exterior. E, por coincidência, o Westrup foi professor do Rafael, da primeira turma de comércio exterior, quando ele começou o magistério lá na Univille. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Veríssimo, muito obrigado pelo convite, estar aqui é uma honra. Você é um dos ícones da imprensa joinvilense. E o Rafael, ele não foi só meu aluno, não, ele foi um dos melhores alunos e hoje a gente pode perceber, né, que ele se destaca no mercado de trabalho fazendo um excelente e bonito trabalho aí no comércio exterior. Muito bem, eu quero começar com um perfil. Rafael, você nasceu aonde, a sua formação e também o perfil da empresa da qual você trabalha? Bom, sou joinvilense, sou natural daqui, nascido, crescido, criado aqui em Joinville. Estudei. A família Maier daquela da gráfica, não? Não. É uma outra vertente. Aquela é com Y, e a tua não é com Y, né? Tem uma pequena diferença só, mas na verdade teve muita coisa de um erro, né? Às vezes da chegada aqui. Teve gente que escreveu com Y e com I, então tem uma história que se perde meio que do caminho, mas vem da mesma origem. Muito comum nos sobrenomes alemães, né? Sim, bastante. Eu, por exemplo, sou Lorenz, com NTZ no final.
Foi um erro lá porque o original é Lawrence. Muitos familiares Lawrence aqui em Blumenau. E se vê até na carta ali da barca Colón, no registro, tem bastante sobrenomes com a grafia diferente, apesar de ser da mesma família. Então, erros que acontecem aí. E, bom, eu estudei comércio exterior, me formei lá na Univille, tive o prazer e a honra de ter também a aula com o professor Daniel, e desde então eu trabalho com comércio exterior, também tenho 2 pós-graduações hoje, e atuo na área aí já fazem 13 anos, então já tenho um pouco de caminhada. Hoje atuo na Englobal, né, uma empresa que tem a missão de tornar outras empresas competitivas globalmente. Essa é a nossa missão, e a gente ajuda empresas que querem importar ou exportar, e sabemos o quanto que isso é complexo, mas nesse mundo globalizado não dá para ficar de fora, então por isso a gente faz esse serviço e tem tido muito êxito nesses 15 anos de empresa. Daniel, além de professor, o seu currículo inclui quais outras graduações e cursos na sua atividade profissional? Bom, Veríssimo, eu tive a oportunidade nessa vida de estudar. Eu fiz a faculdade de Ciência Política na Univale, né, lá em Itajaí, e aí voltava todos os dias. Posteriormente, eu fiz o mestrado em Gestão de Políticas Públicas, também na Univale, né? Durante esse período, eu comecei a lecionar na Univille. Comecei a lecionar na Univille lá em 2008, algumas disciplinas voltadas para Sociologia Política. Hoje eu leciono Administração Pública, Ciência Política, Geopolítica e Relações Internacionais. E em 2016 eu comecei o doutorado. Eu tinha começado outro doutorado na Federal de Santa Catarina, mas é muito difícil fazer um doutorado em Santa Catarina porque a gente precisa se deslocar de Joinville para Florianópolis, e isso é uma dificuldade muito grande, porque as minhas aulas lá eram todas as tardes. E por uma grata alegria eu acabei me matriculando no doutorado de Comunicação e Cultura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E por incrível que pareça, foi mais fácil fazer o doutorado no Rio de Janeiro do que aqui em Joinville. Terminei o doutorado em 2019 e... Doutorado em Comunicação e... Comunicação e Cultura. Comunicação e Cultura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ali perto da Urca, na Praia Vermelha. 4 anos de curso. Uma das regiões mais belas do Rio de Janeiro e seguras. Né? Exatamente, uma das regiões, até mesmo porque boa parte do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, fica ali por aquela região, né? Então, é uma região... Bom, basicamente a sua atividade profissional é magistério, então, magistério universitário. É basicamente magistério. Eu tenho há 2 anos também uma empresa também de comércio exterior, a gente faz importação de fertilizante, né? Quando eu comecei nessa área de comércio exterior, eu comecei na Univille pelo curso de comércio exterior, depois eu fui para outras áreas, para o curso de administração, economia, direito, né? Eu me apaixonei de fato pelo comércio exterior e não me imaginava sem uma empresa ou atuando em uma empresa, né, no comércio exterior. E aí a gente teve a oportunidade de fazer um investimento há uns 2 anos atrás numa empresa, e a gente vem aí na luta para fazer as importações de fertilizante, ureia, enfim, todos os outros derivados para ser utilizado na agricultura brasileira, né? Naturalmente que pelo Porto de São Francisco do Sul, né? O Porto de São Francisco do Sul, o Porto de Pontal do Félix, ali perto de Paranaguá, o próprio Porto de Paranaguá, mas também outras alternativas são os portos lá de cima, né? Agora não dá para utilizar porque está uma seca muito grande na Amazônia inteira, né? Toda aquela região está uma seca muito grande, mas um canal também, né? São os portos lá de cima, okay, né? Na região de Belém e tal. Ok. E para complementar, o Daniel é sobrinho do ex-vereador Nestor Westrup e filho do delegado Westrup, aqui de Araquari, que foi vereador e secretário lá daquele município. A família Westrup, da qual eu tenho grande consideração. Bem, a China. O que mais lhe impressionou na última viagem
lá na China e qual foi esse período, Meyer? Bom, a China se abriu de volta para o mundo, vamos dizer assim, né, durante esse ano, pós-Covid. Então, eu tive a oportunidade de ir outras vezes antes do Covid para a China, e agora a gente já esperava ter algumas mudanças, né, na China, mas a China impressiona desde o primeiro minuto, né? A gente tem uma cultura muito diferente. Eu posso destacar aí duas principais questões que mais acabam impactando, que mais nos deixam, pelo menos refletindo um pouco, que é a questão da tecnologia e o quanto a tecnologia ela está presente na vida das pessoas, né? E não somente tecnologia em negócios, mas ela está presente a todo momento, desde que você chega lá, você já percebe essa diferença. A questão dos carros elétricos híbridos, que para nós aqui ainda não são tão acessíveis. Nas grandes cidades, hoje, praticamente 80% da frota já é elétrica ou híbrida, então é um número bastante significativo, e a gente consegue ver isso, né, lá, todos os táxis e carros por aplicativo que a gente acaba pegando lá, eles são elétricos ou híbridos, então isso já é um impacto muito grande. E a questão da segurança pública, eu acredito que é um outro tema assim, que mais nos deixa refletindo um pouco sobre como a gente vive aqui. É um país que é muito seguro, ele passa uma segurança andando na rua de uma forma muito diferente do que a gente vê aqui, né? E complementando ainda a questão da abertura para negócios, né? Ele é um país que recebe o mundo inteiro a todo momento, então eles fazem muita questão de receber as pessoas, estarem abertos para outras culturas, para outros países, e com isso fazer negócios e vender e comprar, como o Veríssimo comentou muito bem antes. A China hoje ela é essa grande potência, eles não perdem negócio. Esse é um pequeno resumo aí. Do meu tempo, era obrigado a fazer o visto presencialmente. Por que agora o visto ele exige a identificação da pessoa, identificação facial? O que isso lá dentro facilita o trânsito da pessoa? Por exemplo, no aeroporto tem fila para imigração, tem que apresentar passaporte. Qual é a entrada da China hoje? O que facilitou? Porque a última vez que eu estive lá, a fila era grande, inclusive de voos domésticos. Eu vejo que quando você chega lá, essa questão da imigração, ela facilitou bastante por conta da questão do visto agora exigir a impressão digital e a foto. Então, o reconhecimento facial nas câmeras, no aeroporto, na imigração, ele funciona muito bem, então isso agiliza, inclusive quando você chega no guichê para fazer a imigração, a partir do momento que ele reconhece o teu passaporte, a máquina fala com o seu idioma do seu país. Então, quando a máquina me dava instruções para que eu pudesse colocar a minha digital, fazer a posição para a foto, ele falava em português. Então, cada país ele já trata especificamente, isso já facilita muito, porque a barreira do idioma ela é muito grande, né? Poucas pessoas aí daqui do Ocidente acabam falando o mandarim ou o chinês, e o inglês não é uma questão tão acessível fora dos grandes centros lá da China, que nem a gente tem aqui no Brasil. Então, essa questão da imigração facilitou muito, e por dentro da China, para fazer qualquer tipo de transporte, andar de trem, a linha férrea funciona muito bem lá, os trens bala, é incrível, trens a mais de 300 km por hora, você se locomove muito rapidamente, porque a China é muito grande em extensão territorial, que nem o Brasil, né? Ela tem dimensões continentais, assim, então a locomoção por trem ela é muito facilitada. E o único documento oficial que o estrangeiro tem na China é o passaporte. Então, hoje, quando você compra uma passagem, por exemplo, de trem pela internet lá na China, simplesmente apresentando o passaporte para embarcar no trem, o sistema já reconhece seu passaporte
e ele já libera a sua entrada, ou seja, não precisa buscar um ticket do que eu comprei para comprovar a compra, ele já vincula com o passaporte, e como o sistema também lá na China é bastante integrado, é bem mais fácil e acessível a isso. Então, todos os locais que a gente usa o passaporte, ele tem essa validação da imigração, tem essa validação do visto, então isso tudo deixa o processo bem mais seguro e bem mais ágil por conta da tecnologia que é utilizada diariamente pela China. Bom, isso sem falar no luxo que são as estações de trens e, sobretudo, as estações de metrôs nas grandes cidades lá da China. Eu diria, eu tenho acompanhado isso pelo YouTube, o metrô de Shenzhen, por exemplo, é muito mais luxuoso, muito mais do que qualquer aeroporto aqui do Brasil. Nem se compara essas estações de metrôs da China com esses aeroportos aqui do Brasil. E outra questão é a questão de segurança. Pelo que tu pôde observar lá, se alguém assaltar uma loja, será que isso tecnicamente é possível dele ficar livre pelo menos meia hora? Olha, pelo que a gente percebe, tanto pelas câmeras, o quanto que tem de câmeras lá que reconhecem, é muito fácil fazer um rastreamento da pessoa. Mas eu vejo que a grande diferença que estimulou a cultura da China foi a punição. Então, o crime lá é muito severamente punido. Então, isso, ao longo do tempo, fez com que a cultura das pessoas também mudasse o comportamento. Então, essa questão do assalto, quando a gente conversa com isso com algum chinês, algum local, é algo que eles não conseguem nem imaginar que possa acontecer. Isso é até curioso, para nós é uma coisa que a gente fica com receio e eles não conseguem visualizar que isso possa existir. É bem curioso mesmo. É verdade. Com relação aos carros elétricos e híbridos, esteve aqui recentemente o advogado, o Tigi Júnior, e ele disse que ficou impressionado, indo agora na Feira do Cantão, de que ele, numa avenida grande lá da cidade, ele percebeu o silêncio no movimento dos carros e que se poderia falar com a pessoa do outro lado da rua. Isso é só nas grandes cidades? Você já conhece alguma cidade pequena lá do interior da China? Isso é basicamente todo o país, essa mudança de política do governo chinês, porque em 2008, quando eu estive lá, parece mentira para quem hoje vive lá na China, mas numa tarde em Pequim, eu vi o sol, uma roda vermelha, poluição do ar, em pleno dia. E isso, eles acabaram, em menos de 15 anos, acabaram com isso. E com a poluição sonora, obviamente, que também é médio. Isso é bastante nítido. Eu já vou para a China há 10 anos e a gente consegue ver essa evolução, né? Até porque a China é muito pressionada pelo mundo inteiro por conta de poluição e por conta do tamanho e por conta da produção e das indústrias que eles possuem. A poluição sempre esteve bastante no foco do governo, principalmente nos últimos 15 anos. Então a gente percebe que os programas de incentivo ou até de limitações em relação à poluição têm gerado resultados. E nas grandes cidades, realmente, o que você ouve mais é buzina, porque eles têm uma cultura muito grande lá de utilizar bastante a buzina como meio de chamar a atenção. E realmente, nos grandes centros, você praticamente não ouve motor, até porque algo que incentivou, além de ter um incentivo para comprar os carros híbridos e elétricos, existe também uma sobretaxa no imposto, como se fosse o IPVA aqui, em carros que não são híbridos e elétricos. Então isso, de certa forma, quando pega no bolso, acaba incentivando essa utilização e essa troca de frota, né, e esse acesso a esses carros híbridos e elétricos. E a indústria chinesa automotiva é muito forte. Existem muitas marcas que aqui a gente nunca nem viu, agora que a gente está começando a ver algumas chinesas,
mas lá na China existem muitas marcas que nem chegaram aqui ainda e que têm uma tecnologia de ponta e que são carros que vão competir com grandes marcas que a gente conhece no mercado, como Tesla, por exemplo, Exatamente. como um grande, né, player aí do mercado elétrico. E hoje, se a gente comparar os modelos Tesla com os carros de empresas chinesas, a gente vê que a Tesla já está bem atrás. É até estranho falar sobre isso, né? Porque a gente não consegue ver a Tesla, que é a nossa ponta, né? Nossa referência de carro de ponta. Mas as marcas chinesas, elas estão muito, muito na frente. Muito bem. Nós vamos ao intervalo e, no retorno, vamos falar com o professor Westrup sobre esse grande parceiro comercial de Santa Catarina, que é a China, e outros assuntos. Eu quero chamar a atenção de que o Daniel é um grande estudioso em termos de coeficiente eleitoral de partidos. E eu vou fazer uma pergunta para ele no programa de hoje sobre essa mudança na legislação eleitoral e quanto que um candidato precisa, num grande partido, um pequeno partido, para se eleger o vereador. Muitos candidatos, pré-candidatos, estão deixando para a última hora para a escolha do partido para ter uma ideia disso, dessa mudança da legislação. Voltamos após nosso breve intervalo comercial.